E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar de um tema muito importante no mundo da computação, que é o tal do monitoramento, né? Como que a gente tira indicadores das nossas aplicações, como que a gente acompanha a saúde delas, vê se está funcionando, se não está, enfim. Tudo isso muito mais depois das nossas apresentações. Estou aqui também ao lado da Priscila. E aí, Priscila? E Chagas, então, estamos aí, né? Eu sou a Priscila e a gente está aqui para poder conversar um pouco dessa ferramenta que nos ajuda a não ter que ficar debugando em produção, né? Para a gente conseguir tirar informações, tirar insights. E estou aqui do lado também com o Gabriel. Fala aí, Gabriel. E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui falar sobre aquela coisa que faz o pessoal te ligar fim de semana com problema. Então vamos aí com o Tavinho. Opa, e aí, galera? Estamos aí mais uma vez em mais um Entre Chaves, para falar de monitoramento. Você sabia o que está acontecendo no seu sistema na hora que está dando pau e estão te ligando no fim de semana lá, igual o Gabriel falou. E a gente está também com a Raquel. Fala aí, Raquel. Oi, pessoal, vamos falar aí sobre monitoramento e o que a gente pode fazer para garantir a maior estabilidade e disponibilidade das nossas aplicações. Isso aí. Então, gente, eu sempre gosto, né, da gente começar das definições, etc. Quando a gente fala de monitoramento da aplicação, o que estamos querendo dizer, né? O que é o monitoramento de uma aplicação, no final das contas? E quais são os tipos de monitoramento, né? Já fazer um gancho aí com a tipificação deles. Em monitoramento, a gente costuma, né, separar em Real User Monitoring, que é o monitoramento que parte do ponto de vista do usuário. Você vai monitorar e você vai tirar métricas das transações que realmente estão ocorrendo lá em ambiente de produção. E você também pode ter um monitoramento sintético, que nada mais é que assim, scripts ou até alguma forma automatizada de você fazer requisições para a sua aplicação ou não, mas sim, é algo sintético que você não está utilizando as transações de fato que o usuário da ponta está fazendo, né? Ou seja, vamos supor que você está lá, acabou de, sei lá, dar um rollout em produção sábado, 3 horas da manhã, né? Coisas antigas que tinha, aquele boom em produção. E aí, como que você vai testar se está funcionando ou não? Você pode ter um monitoramento sintético que vai fazer, né, uma série de testes e vai te falar, pô, tá beleza ou não tá beleza, antes que chegue no usuário. Normalmente, esse tipo de monitoramento está muito vinculado com testes de carga, né? Então, às vezes até a ferramenta que vai fazer o Real User, o Application Performance, né? Que já acompanha a saúde da aplicação, digamos, ao vivo, você pode até usar essas mesmas ferramentas aliadas a um teste de carga. Essa é uma forma também de realizar esse monitoramento sintético, né, Gabriel? Sim, o teste de carga, ele vai te falar, né, se a aplicação vai chegar, assim, tem teste de carga, teste de estresse, tem N tipos, né? Ele vai te falar até onde a aplicação vai chegar. Agora o monitoramento sintético, ele pode ir além um pouco disso, né? Ele pode falar, por exemplo, testei todos os fluxos e fluxo tal, está com problema. Mesmo sem o usuário usar, mesmo sem o usuário entrar na tela e clicar no botão de pagar mercadoria, ele vai falar, vou pagar, está com problema. Um passo antes aqui, que a gente tem que informar aqui por que monitoramos a aplicação, né? Gente, uma das poucas certezas que a gente tem na vida é uma que a gente vai morrer e a segunda é que o sistema vai dar pau. Não, assim, você pode pegar qualquer sistema aí desenvolvido, o Windows, que dirá o Windows dá pau todo dia, até o seu joguinho que você joga no fim de semana lá dá pau, mas agora pense isso numa escala de uma empresa que roda milhões e está com os seus sistemas parando, o sistema dando pau. Como que você chega do negócio e vai falar assim, o sistema está com pau, mas por quê? O que está acontecendo? Onde é a fonte, onde é a causa raiz disso? Muitas dessas respostas só vai conseguir se você tiver um bom sistema de monitoramento ali plugado nas suas aplicações para você poder conseguir. Até mesmo falar assim, cara, o problema que está dando é momentâneo, o problema que está dando é problema de servidor, é um problema de banco de dados, é um problema de... estamos sofrendo um ataque aí de DDoS que aumentou o volume de requisições, nossas máquinas começaram a estourar a memória aqui por causa do volume de requisição.
ou até mesmo, e também ela vai ajudar a gente a ter ações um pouco mais assertivas, né? Assim, para conseguir contornar uma situação de crise que a gente tenha e esteja acontecendo no momento nas nossas aplicações. Eu gosto de fazer um paralelo, né, do porquê monitorar. Imagina dirigir um carro, mas você não vai ter nenhum retrovisor e você vai estar com os olhos fechados. Isso basicamente na verdade, os olhos fechados seria a única condição, né? Não precisaria nem ter os retrovisores, mas enfim, isso seria como desenvolver um software sem usar nenhum tipo de instrumentação. Mas, na verdade, eu acho que o exemplo melhor seria, por exemplo, um avião. Não que eu saiba, né, pilotar um avião, mas existe uma série de ferramentas de instrumentação, mostrando altitude, pressão, velocidade de rotação do motor, enfim, que são fundamentais, né, para que você possa saber tomar suas decisões e, enfim, conduzir o veículo. Desenvolver um software e manter ele em produção sem instrumentação ou com uma instrumentação rudimentar é a mesma coisa que conduzir esses veículos sem nenhum tipo de instrumento de indicadores. Então, é algo não só tecnicamente, do ponto de vista técnico, errado, mas irresponsável, né? Eu acho que esse exemplo que você deu do avião, ele é um excelente exemplo, porque são coisas que você não vai conseguir ver ao olho nu. Então, o piloto que está ali pilotando o avião, ele não consegue ver quanto que está de pressão, ele não consegue ver em que altitude que ele está. Então, se ele não tivesse as ferramentas de monitoramento, era quase que ele tivesse que ficar fazendo conta, fazendo algumas outras coisas e ficar tentando deduzir e adivinhar todos esses pontos. E um software sem monitoramento é a mesma coisa. A gente chega num erro, muitas das vezes, assim, se você não tem o monitoramento, você vai abrir o código e vai ficar tentando deduzir qual que é o problema que pode estar acontecendo. Então, o avião vai estar ali caindo, o piloto vai tentar deduzir qual que é o problema. O nosso software vai estar com problema, você está tentando deduzir qual que é o seu problema. E o monitoramento não, ele vai te dar ali um direcionamento e, às vezes, um monitoramento bem feito, você vai já saber exatamente aonde que você tem que atuar e como que você tem que corrigir aquele problema, né? Então, ele é o que você falou, ele é imprescindível, porque senão você vai ficar acompanhando esse software, dando suporte para esse software às cegas. E aí acontecia o que eu falei na abertura, né? Que antigamente acontecia muito, debugar em produção. Você tinha que pegar seu código, pôr para rodar em produção para poder tentar entender qual era o possível problema que você tinha ali. E isso sempre demora muito mais. É bizarro, não se deve fazer. Então, é muito importante a gente sempre pensar em uma boa ferramenta de monitoramento. E hoje no mercado a gente tem muita coisa que nos ajuda nesse ponto. Assim. Quem nunca debugou em produção no momento de crise? É isso, Gabriel. Nunca fizemos isso. Você está louco. Né? Que isso? Você está errado, Gabriel. Com essa formalização, né, que temos hoje em dia, da LGPD e todas essas coisas de privacidade de dados, eu acho que isso ganha muito mais importância, né? O mercado está cada vez mais se profissionalizando e exigindo uma responsabilidade muito maior dos profissionais, né, nas suas atuações. E é o correto você monitorar suas aplicações, monitorar a performance, ter logs de informação, o que chega, o que sai, para poder saber o que deu os problemas, lógico, respeitando, né, todas as de LGPD. Então, eu acho que já não cabe no mercado de hoje você publicar itens em produção às cegas, sem fazer sem ter uma API, né, configurada para falar o que funciona, o quanto está de resposta, ter sistemas de logs e, né, quem sabe também algum tipo de monitoramento sem teste para você não esperar o erro estourar na cara do usuário. E uma coisa assim, gente, a gente precisa prestar bastante atenção também, a gente está falando de monitoramento, né? Extremamente importante, precisamos fazer. Então tá, vamos monitorar tudo, vamos colocar log em tudo, vamos logar cada passinho. Muita informação também não gera informação, viu, galera? Então, tipo assim, vamos tomar cuidado aí com o que a gente está gerando de dado, porque senão depois a gente não vai ter
nenhum tipo, pode até mesmo fazer algum tipo de ativar e desativar algum nível de log que não seja crítico para você conseguir acompanhar aí algum problema que deu específico, mas gerar mundos de log também, mundos de dados, pode atrapalhar e muito, viu, a nossa atuação. Então, vamos tomar... Sem falar que, normalmente, as ferramentas de mercado, elas não... O volume de logs, ele tem um custo elevado, né, Priscila? Exatamente. Então, é importante até saber dimensionar para você não estar pagando mais do que você deveria. E aproveitando isso, né, falando das ferramentas de mercado, quais são as ferramentas aí, os players mais famosos quando a gente fala de monitoramento, os pontos fortes e fracos de cada uma? O que vocês já trabalharam em relação ao monitoramento? Bom, vou falar da minha experiência. Eu já trabalhei com AppDynamics. E é uma ferramenta que permite monitorar ali desde a experiência do usuário, né, na tela, quanto a infraestrutura, monitoramento de negócios. Ela pode ser SaaS ou on-premise, né? E para configurar é relativamente simples, é necessário só instalar os agentes e algumas configurações, e a partir daí você tem a administração no próprio AppDynamics. Então, a gente consegue fazer um rastreamento, né, de ponta a ponta das requisições, as integrações internas e externas. Tem a possibilidade de criar vários dashboards personalizados, porque uma coisa é o monitoramento, né? O monitoramento você pega as informações, os logs, e assim como a Priscila disse, você tem os logs ali, mas os logs por logs não quer dizer nada, né? Então, você precisa também da parte de observabilidade, que é pegar esses dados e trabalhar e conseguir prever e antecipar qualquer tipo de falha. Então, a gente tinha lá um exemplo de dashboard que a gente trabalhava. A gente conseguia identificar em alguns dashboards quais dessas integrações que a gente tinha que demorava mais, que tinha maior quantidade de erros. Então, a gente conseguia trabalhar de forma prévia, né, para não deixar o erro realmente acontecer. E sim observar mesmo. Eu já trabalhei bastante com Application Insights, né? Ferramenta da Microsoft para monitoramento. Sou bastante fã dela, assim. E assim, todos esses serviços, eles são bem semelhantes, né? Igual a Raquel colocou aí, o trabalho baseado em agentes, ou já tem, né, bibliotecas para as linguagens mais usadas, para as APIs mais usadas. Então, nisso, eu acho que o AppDynamics, o New Relic também, que é uma outra ferramenta muito usada no mercado, o Application Insights, eles têm muito em comum essa facilidade do uso, né? E eles se diferem em alguns detalhes e algumas particularidades, assim. Focado especificamente no Application Insights, eu gosto muito da parte de insights mesmo dele. A detecção automatizada de erros dele eu acho bem interessante. A parte de alertas eu acho um pouco limitado, de alertas ativos. E aí eu vou para um gancho, né, que seria um outro stack, que em vez do stack mais proprietário, que seria a utilização do Grafana mais Prometheus, né, na verdade Prometheus mais Grafana, ou às vezes ele coloca até o Elasticsearch aí no meio também para indexação de busca. Que é uma solução muito poderosa, mas é aquele paralelo, né? Você vai contratar um serviço como o AppDynamics ou o New Relic, você já vai ter tudo ali numa caixinha pronta, assim. Você vai estar pagando e vai funcionar. Você ter um stack open source, você vai precisar de ter profissionais gabaritados para conseguir operar, manter esse ambiente, mas você ganha uma flexibilidade muito grande. Então, a parte, por exemplo, de alertas do Grafana é altamente customizável, que é algo muito positivo. Então, é você entender o nível de maturidade da sua empresa e qual ferramenta, quais são os serviços que você já utiliza, né? Então, por exemplo, se você está numa nuvem Microsoft, o Application Insights ele vai ter uma aderência maior, naturalmente, assim, vai ser muito facilitada a utilização dele, né? Então, eu acho que tem a escolha de qual produto você vai utilizar, ela não é simples, você tem que entender como que é o ecossistema de seus sistemas, né? E tirar o melhor de cada uma dessas ferramentas. E uma outra vantagem, outras vantagens, não sei como classificar isso, mas uma outra característica que você vai ter no AppDynamics da vida, né, algo que você vai pagar por uma licença, é a possibilidade de você abrir um chamado. Por exemplo, você está lá tentando instrumentar alguma coisa, né,